Irmãos queridos, sejam todos bem-vindos. Vamos começar o nosso trabalhinho dessa manhã, lendo uma mensagem de ambientação do livro Segue-me, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. A mensagem é força. O meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus está em João, capítulo 15, versículo 12. Existe na vida força e força. A força da gravitação se exerce entre todas as partículas do universo e, conquanto equilibre os mundos na imensidade cósmica, não cria o menor vínculo de compreensão fraternal na intimidade do ser. A força elétrica move guindastes de grande porte, mas, embora sustente máquinas de assombroso poder, transportando toneladas, não diminui nem mesmo de leve o peso da angústia no coração. A força executiva determina a obediência aos textos legais e se logra, muitas vezes, influenciar milhares de destinos. Nem sempre consegue modificar no espírito essa ou aquela íntima decisão. A força física preside campeonatos de habilidade e robustez, conseguindo subjugar adversários até mesmo no terreno de agressão e da violência, mas não clareia o menor dos distritos no campo do sentimento. A força das forças, porém, aquela que sublima os astros e alimenta motores para o bem, que dirige para o bem, que encaminha a autoridade para a misericórdia e aciona os braços no serviço aos semelhantes, a única que penetra a alma e lhe orienta os impulsos na direção da felicidade e da paz, da elevação do entendimento, é a força do amor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à nossa irmã Sheila. Meus irmãos, nós temos dentro de nós essa força. Força do amor. Vamos praticar sempre essa força. O amor é o nosso refrigério. Sempre. Irmãos queridos, depois dessa mensagem de reflexão, em que o amor está sempre em nossos corações, vamos fechar nossos olhinhos e vamos fazer a nossa prece de abertura. Pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à nossa querida irmã Sheila. Pai amado, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, patrono de nossa casa, irmã Sheila, nossa querida mentora, e demais trabalhadores da Seara de Francisco. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para mais um trabalhinho de amor, fraternidade, caridade. Que sejamos protegidos para que esse trabalho ocorra com uma bastante aceitação por todos nós e proveitoso com um estudo que será feito pela nossa irmã Silvia, a qual desejamos boas vibrações para a sua apresentação. Muito obrigado por esse momento de paz, de amor, de luz, de boas energias e de caridade. Obrigado, Senhor. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e graças à nossa querida irmã Sheila. Vou pedir ao nosso irmão Henrique que leia para nós a mensagem da nossa querida irmã Sheila de hoje. Bom dia, irmãos. Mensagem do dia, Cleiton Levi, pelo Espírito de Sheila. Apontamento oportuno. Se sofres, não agraves ainda mais as tuas dores com pensamentos infelizes. A irritação, o medo e a revolta deixam o doente mais doente. Mesmo cercado de dificuldades, dispões de infinitas possibilidades para manter a paz por dentro. Recorre à prece. Abriga um pensamento otimista. Incentiva no bem quem segue contigo. Sobretudo, confie em Deus que não desampara seus filhos.
Lembra-te de que, no mundo, as vidas seguem em direção ao seu porvir. É provável que, em meio ao caminho, surjam pedras e calhaus a vencer. Nada, porém, conseguirá impedir que deságues no mar do amor divino, onde fluirás da paz definitiva. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a irmãs. Muito obrigado, meu irmão, pela sua linda mensagem de Sheila, sempre deixando um otimismo para todos nós. Agora, meus irmãos, eu vou pedir ao nosso irmão, a nossa irmã Ana, que faça para nós a leitura do trechinho do Evangelho. É com você, querida. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula e a irmã Sheila. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. Item 26. Provas voluntárias, o verdadeiro cilício. Perguntai se é permitido ao homem abrandar suas próprias provas. Esta questão equivale a esta outra. É permitido ao que se afoga tentar salvar-se? Aquele em que um espinho entrou, retirá-lo? Ao que está doente, chamar o médico? As provas têm por fim exercitar a inteligência, tanto quanto a paciência e a resignação. Um homem pode nascer em posição penosa e difícil, justamente para ser obrigado a procurar os meios de vencer as dificuldades. O mérito consiste em sofrer sem murmurar, as consequências dos males que não se podem evitar, em perseverar na luta, em não se desesperar. Se não é bem-sucedido nunca, porém, numa negligência que seria mais preguiça do que virtude. Essa questão dá lugar naturalmente a outra, visto que Jesus disse: bem-aventurados os aflitos. Haverá mérito em alguém buscar aflições que lhe agravem as provas, por meio de sofrimentos voluntários? A isso responderei claramente. Sim, há grande mérito quando os sofrimentos e as privações têm por fim o bem do próximo, porque a caridade pelo sacrifício. Não quando os sofrimentos e as privações só têm por objetivo o bem próprio, porque aí só há egoísmo por fanatismo. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado, minha irmã, pela leitura do Evangelho. Vamos agora ao nosso estudo de hoje, que será feito pela nossa irmã Silvia, a qual desejamos boas vibrações, minha irmã. É com você. Obrigada, querido. Bom dia a todos, mais uma vez, né? Eu preparei uma apresentação para o nosso estudo de hoje. Vou compartilhar aqui a tela e aí vamos ver se dá tudo certinho, né? Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Opa. Tá. Compartilhou? Não, ainda não. Não, tá. Então, deixa eu colocar aqui outra vez. Deixa eu abrir, porque quando eu tirei da primeira vez, acabou sumindo. Deixa eu pegar aqui rapidinho. Só mais um instantinho. Tranquila, minha irmã. Ok.
Tem alguma coisa que eu não estou conseguindo aqui voltar na minha tela do StreamYard para fazer. Acho que agora sim. Ok. Ok. Pronto, agora? Perfeito. Ótimo. Desculpe aí, gente. De nada. Ok, então. Bom, o nosso tema de hoje, né, é o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Nós vamos tratar de alguns temas desse capítulo 5. Vamos falar da perda de pessoas amadas, mortes prematuras. Se fosse um homem de bem, teria morrido, os tormentos voluntários, a desgraça real e a melancolia, né? Então, quando nós falamos inicialmente sobre a perda de pessoas amadas e mortes prematuras, né? Normalmente a gente pensa o seguinte: quando uma pessoa jovem, né, desencarna, normalmente as pessoas têm a tendência de fazer o seguinte comentário: ah, Deus não é justo, sacrifica uma pessoa tão jovem e forte, cheia de vida, com um futuro maravilhoso pela frente, não é? E deixa ir, conserva, né, os que já estão vivendo há longos anos, cheios de decepções, doenças, sofrimentos, né? E, na verdade, continuam seguindo com esse tipo de pensamento, né, com esse tipo de comentário que é muito, muito comum, dizendo que leva, inclusive, os que são úteis e deixa aqueles, né, já idosos que para nada mais servem, né, que já cumpriram, de repente, o seu papel. Despedaça o coração de uma mãe, privando do filho amado, e por aí vai, com todo esse tipo de comentários, né? Que nós temos sempre aquela ideia de achar que sabemos mais do que Deus, né? E aí disparamos uma série de comentários quando alguma coisa assim acontece. E aí vem a pergunta, né? Por que a gente teima tanto em avaliar a justiça de Deus, que é perfeita, uma vez que Deus é a inteligência suprema, né? A gente tende a teimar em avaliar os desígnios divinos segundo as nossas concepções, que são mais do que imperfeitas, né? Mais do que imperfeitas. Será aceitável a gente supor que Deus se dedique, por mero capricho, a nos infligir penas assim tão cruéis, a nos fazer sofrer sem razão nenhuma, apenas por bel prazer, né? É claro que não. É claro que não. Nada ocorre sem um fim útil e inteligente. E, uma vez que Deus é bom, que Deus é justo, que Deus nos ama, né? Seja o que for que aconteça, tudo tem sua razão de ser. E eu costumo sempre pensar o seguinte, né? Que existem os pontos que a gente sempre tem que considerar, uma vez que você se diga crente em Deus, né? Eu acredito em Deus. Acredito em Deus. Sei que Deus é bom. Deus é justo. Sei que Deus me ama. Que nada acontece sem a permissão de Deus. Logo, é muito fácil concluir que tudo o que Deus faz está certo. Se Deus é bom, se Deus é justo, se Deus me ama, tudo que Ele faz é para o meu bem. Tudo que Ele faz está certo. O que nos faz pensar, muitas vezes, que não está certo, o que não deveria ter acontecido assim, é a nossa estreita visão com relação aos fatos da nossa vida. Eu costumo falar também que nós conhecemos a nossa história, mas não a conhecemos totalmente, né? Só quem conhece totalmente a nossa história é Deus. E, por conseguinte, somente Ele sabe o que verdadeiramente nos convém, né? Porque Ele conhece tudo, a gente conhece um pedacinho,
Nós que somos espíritos imortais, que já vivemos inúmeras encarnações e que já usamos o nosso livre-arbítrio, não é? Muitas vezes para coisas boas, mas eu acredito que muito mais vezes para coisas ruins, não é? Nós temos muitos débitos, muitas contas a ajustar com a lei divina e também temos muitas coisas que precisamos resgatar de nossa história pretérita para podermos limpar o nosso perispírito, limpar a nossa, digamos assim, nosso passado, não é? E assim caminharmos vitoriosos em direção à plenitude. Porque todos nós fomos criados por Deus simples e ignorantes, e nessa nossa trajetória de retorno a Deus, a gente faz muitas tolices, mas Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, nos faculta a possibilidade de retornar e arrumar a casa, né? Arrumar aquelas besteiras que a gente fez. E aí, na hora que a gente tem que arrumar as besteiras que fez, né? Como crianças que bagunçam o quarto, que quando a mãe chega, manda arrumar, reclama, nós reclamamos também na hora de ajeitar as coisas que a gente fez de errado, né? E aí, nós vemos o seguinte, que a morte, muitas vezes, é preferível, né? Numa encarnação de 20 anos, por exemplo, uma encarnação jovem, do que aquele espírito caia em terríveis desregramentos que vão muitas vezes envergonhar a família, destruir a família, fazer atitudes infelizes que vão dilacerar o coração dos pais, que vão, inclusive, fazer com que ele adquira ainda mais débitos com a lei. Deus, na sua infinita misericórdia, quando o espírito está caminhando muito no erro, né, muitas vezes prefere retirá-lo daquela existência para evitar que ele ainda se comprometa mais. Nós todos temos muitas coisas a resgatar. E se você recebe uma oportunidade de uma nova encarnação para resgatar aqueles erros que você já cometeu, e ao invés de trabalhar pelo resgate daquelas faltas, não é? Para você ir zerando a sua dívida, você contrai outras ainda, é melhor que você saia daquela existência, não é? Para que você não fique mais endividado. Então, muitas vezes, é esta a visão de Deus, né? Então, frequentemente, a morte prematura é, na verdade, um grande benefício que Deus concede àquele que se vai e que assim se preserva da miséria da vida ou das seduções que possam, talvez, fazer com que ele caia ainda mais nos abismos do erro, né? Não existe vítima da fatalidade, né? Não é absolutamente vítima da fatalidade aquele que desencarna jovem, absolutamente. Na maioria dos casos, Deus julga não ser conveniente que aquele espírito permaneça mais tempo na Terra, né? E assim, num acréscimo de misericórdia, retira-o da vida antes que ele se endivide ainda mais com a lei divina, né? É uma coisa assim complexa, né? Que a gente tem dificuldade de entender, mas se nós olharmos pelo lado de que Deus sabe tudo, né? E se você olhar essa premissa, né, de que, olha, melhor sair da existência agora, enquanto ele não erra mais, do que continuar e adquirir um débito bastante grande que vai tornar a sua vida mais complicada, né? E aí nós espíritas, efetivamente, que compreendemos a vida espiritual, não devemos, obviamente, pensar, não é? Assim como aquelas pessoas que eu falei no início, né? Ah, Deus não é justo, como é que pode levar um jovem e deixar tantos idosos aí, não é? Que já terminaram tudo que tem que fazer, que não podem mais fazer nada. Nós, como espíritas, não devemos pensar assim. Nós devemos, ao contrário, quando alguma coisa semelhante acontecer,
enviar as nossas melhores vibrações de amor, de carinho, para aquele ente querido que retornou à parte espiritual, né? Devemos pedir a Deus que os abençoe, né? Que o abençoe, que o auxilie na sua jornada evolutiva, que o auxilie efetivamente a encontrar o caminho para que numa próxima existência, quando lhe for dada uma nova oportunidade, ele possa verdadeiramente utilizá-la para resgatar suas dívidas e para evoluir, porque, afinal de contas, é para isso que nós estamos aqui, né? Então, é assim que deve pensar o espírita, sabedor que a morte não existe e que a vida do espírito é a vida eterna, né? Bom, e aí, outra frase, né, que costuma se falar muito. Se fosse um homem de bem, teria morrido, né? Essa é uma outra colocação que nós, sempre com a nossa visão estreita, né, vamos falando e comentamos, e todo mundo diz, realmente, tal, como se fosse uma grande verdade. Mas quando nós espíritas começamos a analisar, nós vemos que não é bem assim, né? E aí a gente vai pensar aquela história, né? A voz do povo nem sempre é a voz de Deus, né? Porque as pessoas tendem a falar determinadas coisas, mas quando a gente começa a analisar o âmago daquelas frases feitas, né, a gente vê que não é correto. Bom, e aí aquilo que eu falei, geralmente, né, quando um homem mau, né, quando um homem mau escapa de um perigo, né, logo a gente diz, se fosse um homem de bem, se fosse um homem bom, se fosse um trabalhador, se fosse um pai de família, tinha morrido. Esse cara que só faz besteiras, que só comete crimes, né, que não presta para nada, continua por aí. De fato, né? Sem o saber, nós estamos falando uma verdade, né? Pois, frequentemente, Deus faz o quê? Deus dá a um espírito cujo progresso é ainda incipiente, ou seja, aquele espírito que ainda precisa muito evoluir, dá o quê? Uma prova mais longa, né? Então, nós podemos, de uma certa forma, entender que quanto mais tempo nós permanecemos na matéria, maior é a oportunidade que Deus está nos dando para nos melhorarmos, né? Aí vamos pensar que os bons espíritos, aqueles que já adquiriram mérito, né, os virtuosos, recebem como prêmio a graça de ter, tão curta quanto possível, a sua aprovação, ou seja, o tempo que permanecem nesse planeta de provas e expiações. É ou não é, gente? Nós todos sabemos, né, que nós, quando estamos aqui na matéria, nesse planeta de provas e expiações, somos como o quê? Somos como prisioneiros. Somos como sentenciados cumprindo uma pena, né? E a partir do momento que nos é dada a liberdade, que nós podemos sair, de repente, dessa prisão, é porque já cumprimos, né, a nossa pena. Então, nós podemos dizer que aquele que parte concluiu a sua tarefa. E o que fica, talvez não tenha nem ainda principiado a sua, né? Por que, então, nós teríamos que querer, né, que o homem mau, aquele que ainda tem muito a aprender com a vivência na matéria, a ele fosse dada a liberdade, e aquele que só faz o bem, não é? Que já aprendeu muito com essa existência, continuasse aqui preso às misérias terrenas, né? Olha como é que é interessante a gente olhar sobre esse prisma, né? Sobre o prisma, e veja como é estranho, né, a gente dizer isso. Por que que esse malvado não desencarnou logo e no lugar dele foi um chefe de família, uma pessoa boa, né? Aí nós vamos ver também, fazendo uma comparação, como é errada a ideia, a concepção do homem da pena de morte, né? Porque você tem um criminoso que, naturalmente,
é um espírito que precisa muito aprender, e ao cometer um erro, você justamente o impede de continuar aprendendo, né? Então, muito melhor que ele permanecesse aqui na matéria, né? Cumprindo uma prisão, até uma prisão perpétua que fosse, mas ele estaria aqui na matéria, tendo oportunidade de pensar, de meditar, de ler, não é? De estudar e se reformular. Nós sabemos que cada minuto nosso na matéria é uma oportunidade bendita de aprendizado, né? Então, aí nós vemos claramente o grande erro da ideia da pena de morte. Sem contar, obviamente, os inúmeros casos que temos aí de erros de justiça, onde pessoas inocentes acabaram sendo executadas, né? Bom, então, a verdadeira liberdade para o espírito consiste em quê? Consiste justamente no rompimento dos laços que o prendem ao corpo carnal. Uma vez que, enquanto nós estamos aqui na Terra, nós estamos todos em cativeiro, né? Precisamos nos habituar, e isso é muito importante, eu gosto muito dessa frase, precisamos nos habituar a não censurar aquilo que nós não podemos compreender e simplesmente acreditar que Deus é justo em todas as coisas, né? A gente precisa se habituar a isso, não censurar aquilo que a gente não consegue compreender e ter firme em nossa mente, diante de qualquer situação, que tudo está certo, porque Deus é justo em tudo aquilo que ele faz, né? À medida, então, que nós vamos nos elevando espiritualmente, vai diminuindo essa grande importância que nós damos à vida material, né? E a partir daí, né, quando a gente vai evoluindo espiritualmente, vai diminuindo essa grande importância que damos à vida material, né? As coisas simples, né? A vida, na verdade, essa vida aqui na matéria, que é tão efêmera, que é tão pequenina, né? Tão curta, se comparada à eternidade da vida do espírito, ela vai nos afigurando como um simples incidente de percurso, né? Nesse curso infinito da nossa existência espiritual, né? Que, na verdade, é a única existência verdadeira, né? O que são 80, 90, 100 anos diante da eternidade, né? Eu diria que é um grãozinho de areia na praia. E aí a gente começa, quando a gente entende verdadeiramente a vida eterna do espírito, a gente começa a não valorizar tanto, né? Tanto assim, esse período curtíssimo que permanecemos aqui na matéria, não é? Porque a gente tem a tendência a hipervalorizar esse período curto, né, na matéria, em detrimento da vida espiritual, né? A gente esquece que somos espíritos, né, imortais, vivendo uma experiência temporária na matéria, né? E não que a matéria é o principal objetivo das nossas existências e tudo que a ela está envolvido. Bom, e aí vamos falar agora dos tormentos voluntários, daquelas dores, daqueles sofrimentos que nós, na maioria das vezes, somos os principais artífices e responsáveis, né? O homem vive constantemente em busca da felicidade e, obviamente, nunca a encontra. Por quê? Porque a felicidade total não existe aqui na Terra, né? Se existisse, não seria um planeta de provas e expiações. A felicidade completa, obviamente, não existe. Existem momentos felizes, né? Mas a felicidade plena e absoluta, em todos os momentos da nossa existência, o que a gente está sempre buscando, não é? Não existe em virtude do nível de espírito que nós somos, né? Do grau evolutivo em que nós estamos e do planeta onde estamos alocados.
No entanto, apesar dessas inúmeras vicissitudes, né, que existem aqui no planeta onde nós habitamos, nós poderíamos, pelo menos, né, gozar de uma relativa felicidade, né? De uma relativa felicidade na maior parte do tempo em que estamos aqui, se nós procurássemos esta felicidade não nas coisas perecíveis e sujeitas a essas vicissitudes, e sim, se nós procurássemos a nossa felicidade nos gozos que não são materiais, nos gozos da alma, nos gozos do espírito, que já são, né, digamos assim, um prefácio, um prenúncio dos gozos imperecíveis que nós iremos desfrutar no plano espiritual, né? Obviamente, se tivermos merecimento. Em vez de procurar a paz, né? A paz, gente, a palavra linda, né? Uma palavra linda que todo mundo diz que quer, mas que poucos fazem por conseguir, por merecer e por viver em paz. Todo mundo fala, eu quero um mundo de paz. Mas a paz que nós desejamos para o mundo deve começar dentro de nós, né? A paz que eu quero ver no mundo tem que começar por mim. A partir do momento em que eu busco viver em paz comigo mesmo e com os meus semelhantes, a paz se espraia para todos, né? Mas o que acontece? Nós, ao invés de procurarmos a paz do coração, única felicidade real nesse mundo, que é a paz do coração, a tranquilidade, a serenidade, nós sempre estamos ávidos por tudo aquilo que vai justamente tirar a nossa paz, que vai nos agitar, que vai jogar num turbilhão nossa vida, né? Então, a gente quer disputar empregos, disputar posições, destaque, a gente quer ter uma promoção, a gente quer ganhar mais dinheiro, e aí, quando você ganha mais dinheiro, você tem a preocupação, eu agora quero uma casa maior, eu quero um apartamento maior, eu quero uma viagem para a Europa, eu quero isso, quero aquilo, quero trocar de carro, eu quero comprar um barco, uma casa de praia, tudo, né? Que quanto mais você tem, mais você busca ter, e essa busca incessante por bens materiais é que torna a sua vida uma agitação total. Porque você nunca está satisfeito, você nunca está tranquilo, né? Você voluntariamente cria para você mesmo tormentos que você poderia evitar, desde que você buscasse viver de uma maneira mais simples. E aí nós temos, por exemplo, o invejoso, o ciumento, né? Ele não tem repouso, ele não tem paz. Ele está perpetuamente inquieto com alguma coisa, porque ele está perpetuamente querendo aquilo que ele vê os outros desfrutarem e que ele não tem, né? Então, o que ele não tem, mas que os outros possuem, causa nele o quê? Desconforto, insônia, mal-estar, né? Essas pessoas, na verdade, elas não sabem o que estão fazendo, são insensatas, né? Porque elas não pensam que amanhã tudo isso pelo qual elas lutaram e fizeram 1000 coisas, muitas vezes não muito felizes, não muito corretas, não honestas, não é? Podem ser tiradas delas a qualquer momento, né? E elas vão ver que nada daquilo adiantou. Vamos lembrar daquela história do homem, né? Do rico insensato que teve aquela colheita enorme. O que eu faço com essa produção excessiva? Já sei. Vou destruir os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, guardar toda a minha produção ali, vou dizer para minha alma fica tranquila que agora você tem tudo, né? Só que naquela mesma noite ele desencarnou, né? Então é justamente isso. Muitas vezes a gente passa uma vida inteira de tormentos, não vivendo momentos tranquilos e maravilhosos com a nossa família, não vendo os filhos crescerem, não participando da vida dos nossos filhos, porque estamos trabalhando cada vez mais para ter cada vez mais, e, de repente, você, no auge
daquilo que você pensa, agora eu consegui a posição, consegui a promoção, estou onde eu queria na minha empresa. Você tem um infarto fulminante, desencarna e não aproveita nada, né? Então, é muito complexo isso. Você deixou de viver momentos com seus familiares por vontade de encontrar a felicidade em coisas materiais, e aquilo, você não tem o menor controle sobre aquilo. A qualquer momento pode lhe ser tirado, e efetivamente é, né? Por outro lado, há quantos tormentos, né? Quantas preocupações, inquietudes, o homem que se contenta com o que tem se poupa, né? Quando você está satisfeito com o que você tem, você não tem inveja de ninguém, você está feliz, você está tranquilo, o que eu tenho me satisfaz, eu não preciso mais do que isso. Gente, já viu a tranquilidade? Né? Esse homem, na verdade, ele é sempre rico, né? Ele é sempre rico de paz e tranquilidade. Por que acontece? Ele, ao invés de olhar para cima e aspirar ao que ele ainda não tem, que outros já conseguiram, ele normalmente olha para baixo e vê o quanto que ele tem, né? Como existem pessoas que têm muito menos que ele e o quanto ele é afortunado em ter o que tem. Vocês já pensaram quando a gente à noite deita na nossa caminha, né? Limpinha, confortável, quentinha se está fazendo frio? Como nós somos afortunados quando existem tantas pessoas que moram na rua? Tantas pessoas, não é? Que moram em condições ruins e que, quando chove fortemente, né, elas ficam receosas se aquele barraco, aquele local onde vive, se aquilo não vai colapsar, se não vai escorrer a barreira, se eles não vão morrer, né? E nós podemos dormir tranquilamente em nossas casas, não importando o tipo de tempo, né? Se está chovendo ou não, a gente está sempre tranquilo na nossa casa. E essa paz, essa tranquilidade, né? Essa calma, é ou não é motivo de felicidade? Com certeza, né? Com certeza que sim. Bom, e agora vamos pensar na desgraça real, né? A verdadeira desgraça, que a gente também vive falando, ó, que desgraça, que horror, que coisa terrível, né? A gente também é danado para rotular as coisas. E aí todo mundo fala, né, da desgraça, todo mundo julga saber o que é a desgraça, né? Mas, no fundo, quase todos se enganam, né? Quase todos se enganam. Uma vez que a verdadeira desgraça não é o que os ditos desgraçados supõem ser, né? A maioria das pessoas vê na miséria, nas dívidas, né? Na morte de um ente querido, na doença, na traição, na solidão, uma desgraça. Há tudo isso, né? E muitas outras coisas, né? Se dá o nome de desgraça na nossa linguagem humana. E a desgraça, na verdade, né, para aqueles que só enxergam o quê? Só enxergam o momento presente. Só enxergam a vida atual, né? A desgraça real, no entanto, está o quê? Está nas consequências de um determinado fato, muito mais do que no próprio fato, né? Se você tem um acontecimento que, na hora que acontece, tá, é considerado feliz, que coisa boa, que maravilha, mas que acarreta consequências ruins depois, esse fato não é muito mais desgraçado do que um fato que inicialmente parece ser ruim, mas que produz depois coisas boas, né? Então, é tudo a maneira como nós vemos. E, na verdade, nós temos que avaliar essa situação de fato desgraçado ou não, de acordo com as consequências, né? E aí a gente tem aqui o exemplo, por exemplo, uma tempestade, com aquele vento todo que arranca árvores, que faz e acontece, né? Mas isso acontece, mas o que é? Irrigou as plantas, saneou o ar, não é?
tirando aqueles miasmas insalubres do ambiente que poderiam causar doenças, mal-estar e morte. Não é uma felicidade muito maior do que uma infelicidade? Né? A terra que ficou irrigada, né? Os reservatórios de água que ficaram repletos, possibilitando que a gente não tivesse falta de energia e falta de água. É muito bom. Assim, para que a gente possa avaliar o que é bom ou o que é ruim para o homem, nós precisamos nos transportar para muito além dessa vida, porque é lá que as consequências serão verdadeiramente sentidas. Não aqui, mas realmente na vida verdadeira, que é a vida espiritual. Tudo aquilo que a gente costuma chamar de infelicidade, segundo a nossa sempre estreita visão, acaba com a vida corporal e encontra compensação na vida futura. Né? Então, a gente precisa pensar isso. Vejamos agora, né, o que é efetivamente a verdadeira infelicidade. Né? A verdadeira infelicidade, a gente tem que olhar sob um novo prisma. Né? A gente que tem aquela ideia de achar que a infelicidade é a falta de dinheiro, que são as dívidas, que isso e aquilo. Vamos ver agora a infelicidade sob um outro ponto de vista. A infelicidade, gente, muitas vezes, ela se apresenta sob uma forma bela e florida que todo mundo deseja ter. Né? As nossas almas iludidas aspiram por uma falsa felicidade que, no fundo, é a verdadeira desgraça. Né? Então, a infelicidade, na verdade, é o quê? É a alegria, é o prazer, é o tumulto, é a vã agitação, é a satisfação louca do nosso orgulho e da vaidade, que fazem com que aconteça o quê? Que fazem calar a consciência e fazem o homem descuidar-se com relação ao seu futuro e à real razão de estar aqui. Né? Aquele que tem tudo material, você pode chamar material, normalmente ele quer mais é gozar a vida, fazer as festas, as farras, aquelas coisas todas, e nem passa pela cabeça dele o seu lado espiritual. Né? Ele nem se preocupa. E nós estamos aqui justamente para ver o nosso lado espiritual. Ninguém está aqui para ser rico, famoso, né? Essas coisas. Não, não estamos aqui para isso. Estamos para trabalhar no nosso espírito, identificar as nossas falhas e nos tornarmos pessoas melhores. Né? E Deus não se engana, né, gente? Deus não se engana. A gente não pode fugir do nosso destino. E as provações vão acabar nos aguardando lá na frente. Né? E vão, de repente, nos lançar, né, de súbito na agonia da verdadeira infelicidade que vai surpreender aquela alma, né, descuidada pela indiferença, pelo egoísmo. Okay? Bom, e aí o que acontece? O Espiritismo ele nos faz ver, né, sob esses verdadeiros prismas, a verdade e o erro, o bem e o mal, a felicidade e a infelicidade, que efetivamente nós deformamos esses conceitos pela nossa cegueira espiritual. E aí vamos ter um exemplo, né? Para o soldado, não importa que ele perca, né, ali no fragor da batalha, aquela coisa toda, perca armas, bagagens, né, uniforme, rasgue seu uniforme todo, desde que ele saia vencedor da guerra. Né? Não importa as consequências da batalha, o importante é que ele saia vencedor da guerra. E aí o que importa ao homem que tem verdadeiramente fé na vida futura, que é a vida verdadeira do espírito, deixar aqui no campo de batalha da terra, né, a riqueza, o seu manto de carne, desde que ele retorne à vida espiritual, glorioso, vencedor, completista, por ter feito tudo aquilo que era planejado, que foi planejado e que era esperado que ele fizesse nessa encarnação, apesar de todas as dificuldades. Né? O nosso retorno à vida espiritual, completistas e vitoriosos, é o que importa. O que a gente passa por aqui não efetivamente não perde o valor a partir do momento que a gente consegue fazer tudo o que veio fazer. Né? E aí, finalmente, vamos tratar da questão da melancolia. Né? A melancolia.
Algumas vezes, né, eu acho muito interessante essa passagem, algumas vezes, né, uma tristeza, né, um sentimento assim de que falta alguma coisa, um desânimo se apodera de nós, né? Por que isso acontece? E os espíritos nos dizem o seguinte: o nosso espírito, nesses momentos, ele está o quê? Ele está ali aspirando à felicidade. E a felicidade para ele é o quê? É a liberdade, né? É a liberdade, é sair dessa prisão, né? E aí, nessa vontade de sair dessa prisão, né, ele se esgota, porque está preso aqui ao corpo, né, que lhe serve de prisão, e todos os esforços que o espírito, de repente, faça para sair dela são inúteis. E aí, reconhecendo que esses esforços para fugir dessa prisão são inúteis, o espírito, de repente, cai no desânimo, né? Cai no desânimo. E como o corpo, né? O corpo, em geral, sofre essa influência, né? Sofre essa influência do espírito, aí você cai naquele abatimento, naquela apatia, né? E a gente se julga muito infeliz. E você não sabe dizer por quê. Você sente, de repente, aquela infelicidade, aquela espécie de depressão e não sabe explicar por quê, né? Mas nós temos, né, a obrigação, sabedores disso, de resistir com todas as nossas forças a essas impressões, né, que vão enfraquecer a nossa vontade. Porque é normal, né, que o homem aspire a uma vida melhor, mas nós não devemos buscar essa felicidade plena aqui nesse mundo. Já sabemos que não é aqui. Esse local não é destinado à felicidade plena. Nós aqui não vamos encontrar nem ter essa felicidade plena. Nós devemos nos lembrar que durante o nosso degredo, né, que somos degredados aqui na Terra, nós temos que desempenhar uma missão de que a gente não tem uma ideia muito clara, né? E essa missão vai ser você se dedicando à sua família, criando seus filhos, não é? Orientando aqueles espíritos que Deus confiou a você para o bem, né? Ou cumprindo qualquer uma das missões que Deus possa ter nos dado. Então, o que a gente tem que fazer? Quando a gente sentir essa melancolia, essa tristeza, essa vontade de deixar aqui a nossa prisão terrena, temos que orar a Deus e pedir que afaste esse sentimento dos nossos corações e que nos dê força para que continuemos aqui, enquanto for da vontade de Deus, fazendo sempre o nosso melhor. Ou seja, temos que pedir a Deus para nos dar forças para que a gente possa seguir em frente, né? Seguir em frente no nosso trabalho. E aí, finalizando, né, nós vamos dizer o seguinte, que se no decurso desse nosso degredo, provação, sobre nós desabarem inquietações e tribulações, que nós devemos ser fortes e corajosos para suportar, né? Para suportar todas essas tribulações. Elas, em verdade, duram pouco, se comparadas à eternidade da vida do espírito. Nosso espírito é imortal. E essas tribulações que nós vivenciamos aqui nesse período curtíssimo da matéria irão nos conduzir onde? Irão nos levar de volta à companhia daqueles amigos de quem nós sentimos falta, né? Aquela falta, aquela saudade que, de repente, nos causa aquela melancolia. E lá, então, felizes, né? Por nos reencontrarmos com eles, por estarmos revendo os nossos amigos, né? Eles, então, vão nos estender os braços, nós iremos nos abraçar e eles vão nos dar as boas-vindas, porque voltamos da batalha e voltamos vitoriosos, né? E aí, então, poderemos ser encaminhados, não é? Àquelas regiões maravilhosas onde as aflições e as dores da vida material e temporária na Terra não podem alcançar, né? Então, vivamos com coragem, vivamos com paciência, com determinação, na certeza de que a vida que passamos aqui na matéria
é muito curta, muito efêmera em comparação com a vida eterna do Espírito. Que a paz do Senhor esteja com todos nós. Graças a Deus. Querida Silvia, muito obrigado pelo seu estudo, muito esclarecedor, que possamos aproveitar ao máximo esse aprendizado para a nossa evolução. Meus irmãos, faz um adiantado da hora. Vamos agora fazer a nossa prece de radiação. Vamos fechar nossos olhos. Vamos pensar no alto. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. E graças à nossa irmã Sheila. Pai misericordioso, Jesus, nosso mestre maior, Francisco de Paula, nosso patrono, e irmã Sheila, a nossa mentora. Aqui estamos num só pensamento, para fazer a prece para os irmãos encarnados. Pedimos perdão pelos nossos atos, nossas falhas, e temos sempre a capacidade de perdoar. Isso nos conforta bastante. Vamos pedir pelos nossos entes queridos, nossos amigos, nossos desafetos. Vamos pedir pelos irmãos que estão nas ruas, sem o lar, pelas crianças, pelos idosos, do Lar de Francisco e demais asilos, pelos irmãos desempregados, pelos irmãos que estão privados da sociedade, enfim, por todos os irmãos que estão em sofrimento. Esses em suas doenças do corpo e da alma, em suas casas, nas casas de saúde, nos hospitais, que eles possam ser protegidos e amparados por Dr. Bezerra de Menezes e sua falange, pela nossa irmã Sheila, e por todos os profissionais da saúde que estão ali nesse belo trabalho. Vamos pedir para os países que estão em conflito e não esquecer de pedir pelo nosso Brasil, que necessita muito de apoio, que o Anjo Ismael esteja sempre presente, fazendo com que os nossos governantes pensem mais um pouco na nossa população, muito sofrida, e que todos possam usar o bom senso, olhando aos necessitados do país, como também todos os governantes do país, do mundo, possam olhar por todos os necessitados. Vamos pedir pela nossa casa querida, a Congregação Francisco de Paula, pelo Lar de Francisco, pelo nosso querido Francisquinho, pelos seus dirigentes, pelos médios, pelos funcionários, pelos voluntários e todos que ali frequentam. Muito obrigado, para que todos nós possamos encontrar a paz que tanto desejamos. Muito obrigado, meu Pai, graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Eu vou pedir agora à nossa irmã Márcia que faça para nós a prece para os irmãos desencarnados. Graças a Deus, a Jesus, a Francisco de Paula, e graças à nossa irmã Sheila. Pai amado de infinito amor, de bondade e de misericórdia, amado Mestre Jesus, nosso companheiro de todas as horas, Francisco de Paula, os mentores de nossa casa, e a nossa querida irmã Sheila, pedimos que essas vibrações de amor que todos nós enviamos alcancem aos nossos irmãos desencarnados, especialmente aqueles que estão desencarnando agora, que possam ser recebidos, amparados, socorridos, de acordo com as suas necessidades. Que eles sintam a presença desses amigos espirituais
tão amorosos em torno deles, consolando, dando a cada um o lenitivo necessário a cada situação. Que encontrem a paz e a serenidade. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Obrigado, irmã, pela sua prece. Estamos encerrando o nosso trabalhinho e vamos pedir ao nosso irmão José Evangelista que faça para nós a prece de agradecimento. Zé, aumenta o som, querido. Está baixo. Nós não estamos ouvindo. Não estamos ouvindo. Será que o som dele está ligado? Liga o som, Zé. Está ligado. Agora, estão ouvindo? Agora sim. Ah, tá. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula, queremos agradecer, Senhor, as luzes que recebemos nesta manhã e nos fortaleceu e nos será sempre para a caminhada no plano físico. Queremos agradecer por essas bênçãos a todos os irmãos que aqui contribuíram para essa reunião. Paula, irmã Sheila e a nossa palestrante. Rogamos, Senhor, que ela possa receber mais luz e mais desenvolvimento espiritual, que ela continue esclarecendo aos necessitados de luz. Permita, Senhor, que na semana possamos novamente estar reunidos no Recanto de Sheila. Graças a Deus, a Jesus e a Francisco de Paula. Muito obrigado pela prece. Meus irmãos, não vamos ler o boletim, porque já estamos quase na hora. Só vou ler um recadinho aqui a respeito dos feriados. Feriados em abril. A congregação estará fechada nos dias 15 de abril, sexta-feira santa, feriado nacional. 21, 22 e 24 de abril. Quinta, Tiradentes, sexta e domingo de carnaval. Portanto, não haverá sessões públicas, nem funcionarão as câmaras mediúnicas nesses dias. Porém, as reuniões virtuais nesses dias poderão ocorrer normalmente. Queridos, muito obrigado pela participação de todos. Estamos encerrando o nosso trabalho de hoje, como sempre, muito bom. E voltaremos na próxima quarta-feira, nesse horário, para mais um encontro do Recanto de Sheila. Fiquem em paz, bom feriado a todos. Carnaval não é da gente, hein? Estamos fora totalmente do carnaval. Okay? Ah, com certeza.